Boa noite, boa noite. Não é uma live. Estou fazendo um vídeo aqui. Quero falar de um texto que é um dos meus favoritos. Talvez, não vou dizer que é o favorito, o mais favorito de todos, mas esse, com certeza, desculpa, este com certeza é um texto que me acompanha desde a minha conversão. Um texto que acho que tem muito a ver com, com as nossas dúvidas, com as nossos momentos de fraquezas, nossos momentos de dificuldades, né? A gente vive num mundo hoje muito triunfalismo, né? É aquela coisa que com o crente nada acontece, que as pessoas falam que não, se está acontecendo algo de errado com você é porque você está pecando. É, as pessoas estão se parecendo muito com os amigos de Jó, né? E esse texto na verdade, é o Salmo 73, né? Deixa eu falar qual é logo o texto. É o Salmo 73. É um salmo lindo. Foi o salmo utilizado por Jonathan Edwards para fazer aquela que hoje considerada por muitos a maior de todas as pregações, que é Pecadores na mão de um Deus irado, né? Até que os meus pés se resvalem, né? Quase que meus pés se resvalaram, fala isso no texto. E é um texto que é muito bacana para quem vive num mundo onde você olha para o ímpio e ele não cessa as suas iniquidades, não para de fazer tudo o que ele bem entende, e no final tudo parece, né? Parece que ele está se dando bem, parece que se a gente está fazendo o possível para seguir a palavra de Deus, se a gente está, quão difícil é, se a gente está fazendo tudo para seguir a vontade do Senhor, se nós somos pessoas convertidas e que temos o coração voltado para o Senhor, mas a gente se pega com as dificuldades da vida, com as coisas não dando certo, meu Deus, e a gente fica assim, meu Deus, tô fazendo tudo certo, mas o que está acontecendo? E aí você olha para o teu vizinho e você vê que, não estou falando do meu vizinho aqui, não, pelo amor de Deus, meu vizinho aqui é uma excelente pessoa, não é nem isso, mas eu estou falando assim, mas você olha às vezes para um vizinho teu que é ímpio, que faz tudo errado, que talvez seja uma pessoa até que cometa coisas erradas, e você vê ele bem, vê ele, parece que a saúde dele não se abala, parece que a sua economia, a sua vida financeira não se abala, e aí, meu Deus, vale a pena eu seguir a esse Deus que eu estou seguindo, estou me esforçando, mas eu só sofro. E o que está acontecendo? Então esse é o Salmo 73, né? Ele fala aqui, olha, ele inicia assim, com toda certeza Deus é bom para Israel. Ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Ele já está convencido que Deus é bom. Mas ele vai contar, né? Ele vai falar. Isso aqui a gente está falando de Asaf. Asaf, ele era um dos líderes, um líder de um dos coros de Davi, né? Asaf era um levita, um homem que o louvor a Deus era a sua vida. Então ele fala no verso 2 logo, ele já fala assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Essa é a versão da King James, né? Então ele está falando que os pés dele quase que se resvalaram também. Quase que ele partiu para algo errado. Porque
ele estava olhando para fora, olhando para o lado e vendo os ímpios, né? Se darem bem. Olha aqui, verso 3. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar. Em seu orgulho se vestem de violência. Olha aí o que ele está falando. Ele está falando que ele está olhando para aqueles que estão do lado dele e ele olha para aquelas pessoas e parece que elas não têm problemas. Ele olha para aquelas pessoas e elas estão bem. Elas têm carros caríssimos. Elas têm casas maravilhosas. Aquilo tudo que o mundo vê como sucesso está ali naquelas pessoas. E ele fica pensando, meu Deus, mas é como se ele falasse assim, meu Deus, tá difícil de eu pagar a prestação da minha casa, tá difícil de eu ter o dinheiro para o meu alimento, tá difícil de eu pagar a escola das crianças, não estou tendo condições de fazer um plano de saúde. E ainda olha para essas pessoas e vê que elas não têm também humildade. Brota dela, olha aqui o verso 6, a soberba lhes serve de colar, em seu orgulho se vestem de violência. Porque essas pessoas têm uma visão muito egocêntrica, só pensam nelas. E muitas vezes elas falam de forma rude, de forma violenta. Mas isso parece não atingi-las. Do seu íntimo brota essa maldade, então. Assim como da sua mente transborda todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Muitas vezes a gente olha para algumas pessoas e sente que elas estão... elas falam, elas não têm mais vergonha de falar daquilo que elas fazem de errado. Semana passada eu falei, no vídeo passado, sobre pessoas que assumem no seu trabalho, entre um grupo de homens, de amigos, que está traindo sua esposa. E ainda são até bem vistos por alguns. Não devem ser bem vistos por nós, cristãos, né? Mas, olha o que ele fala. Em sua arrogância, eles exaltam a própria corrupção. Alguns têm a coragem até de falar o que eles estão fazendo. Porque isso é uma coisa terrível, porque isso é um sinal de que a corrupção se tornou normal. A corrupção, hoje, se você olhar, todos nós temos um nível de corrupção. Alguns de nós um nível mais baixo, outros um nível bem mais alto. Mas eu conheço pessoas que se gabam da sua corrupção. Pessoas que compram suas carteiras de motorista. Pessoas que têm esquemas para ganhar dinheiro em governos ou em qualquer outra coisa e se gabam disso e riem disso e acham que chegam talvez a achar que estão certas, porque o mundo está batendo palma para isso, o mundo secular. Contra os céus dirige as palavras de suas bocas e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso seu povo se volta para elas e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-se. Olha, isso é muito sério. Está falando que às vezes o povo, e até mesmo aquelas pessoas humildes, quando olham para essas pessoas que estão falando, ainda mais quando elas são pessoas que têm uma condição melhor, né? A gente lembra de quando eu que, por exemplo, sou da roça, sou da época do interior, que a gente via que as pessoas da roça costumavam chamar os donos, os fazendeiros, de doutores. Eles mesmos já se sentiam menos do que eles, né? E já achavam que aqueles homens eram superiores a eles. E além deles acharem que eles eram doutores, eles absorviam tudo o que esses homens falavam. Por isso havia até um controle político, porque as pessoas votavam naqueles que esses homens falavam. As pessoas seguiam
os conselhos desses homens, simplesmente porque achavam que eles eram mais estudados, que eram homens melhores do que eles, porque tinham maiores condições. Eles eram os doutores, né, os coronéis. Mas olha, o texto no verso 10 ele fala: por isso seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. Aí você vê o pobre, às vezes, trazendo para si um discurso que nem poderia ser dele, porque é um discurso de alguém que esses homens utilizavam, que controlavam essas pessoas e que até hoje controlam muitos de nós. A gente vê pessoas arrogantes, pessoas que falam coisas que não deveriam ser faladas ou que nós não deveríamos aprovar, e pessoas que levam isso e que colocam isso como suas próprias palavras, mas não sabem elas que estão falando contra elas próprias. Eles questionam, verso 11, acaso poderá Deus saber isso? Saber disso? O Altíssimo vai se ocupar desses assuntos? Ele se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros. Olha o que Asaf está falando. A visão dele era essa. Assim são os ímpios, sempre seguros, sempre acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Asaf chega a duvidar. Ele chega a achar que talvez ele tenha conservado o seu coração puro em vão. Ele tenha lavado as mãos em sinal de inocência. Ele está numa crise existencial naquilo que ele acredita e naquilo que ele está vendo acontecer. Verso 14. Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Asaf, tentando compreender isso, ele não conseguia. Ele não estava conseguindo compreender o que estava acontecendo. Ele não conseguia compreender essa questão dele ser um homem fiel a Deus, dele manter a humildade, o seu coração puro, mas ao mesmo tempo continuava o seu sofrimento e continuava vendo os outros se dando bem. Mas o verso 17, ele é transformador. É o ponto que ele escreve assim: até que entrei na casa de Deus. Algumas versões falam assim: até que entrei no santuário do Altíssimo. E então compreendi o destino dos ímpios. Ele fala, a outra versão, até que eu entrei no santuário do Altíssimo e ele me mostrou qual seria o fim deles. Ou seja, ele entra, né, realmente na casa de Deus, aqui, não que ele entre numa igreja lá em si, mas ele entra no entendimento de Deus, ele compreende a Deus verdadeiramente e ele compreende aqui qual será o fim dessas pessoas. Na verdade, aí o verso 18, tu, Senhor, os coloca em terreno escorregadio. Quem estava em terreno escorregadio não era Asaf, mas quem está em terreno escorregadio são essas pessoas que são soberbas e que vivem enganando os outros, pessoas que vivem se locupletando, pessoas que vivem se dando bem às custas de outras pessoas, às custas dos pobres, às custas da inocência das pessoas. Então ele fala, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. Elas terão um terror muito grande no dia de sua morte. Enquanto nós que cremos no Senhor, que cremos em quem Ele é, em todas as suas promessas, sabemos para onde iremos, esses homens
um dia podem ser pegos de surpresa, como muitos, e caírem aterrorizados numa eternidade de sofrimento. Então eles são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Então se nós estamos num momento de dificuldade, chegamos a duvidar de Deus e duvidar das suas promessas, Asaf está dizendo aqui, nas suas palavras, a gente pode trazer para nós que é como se a gente estivesse agindo como um animal irracional, como se a gente estivesse sendo insensato e ignorante. Até porque, como várias vezes já falamos aqui, Deus nunca nos prometeu uma vida maravilhosa aqui. Contudo, verso 23, sempre estou diante de ti, Senhor. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. É importante a gente notar aqui que o Senhor, ele nos dirige de acordo com os desígnios dele, para no fim nos acolher em glória. Ele não nos dirige de acordo com os nossos desígnios, mas com os desígnios dele. Por isso, às vezes, é tão difícil para nós. O Senhor sabe todas as coisas ao nosso respeito. Ele sabe o que nos espera e ele pede para que a gente creia e confie. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Esse texto é lindo, né, irmão? Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Olha quão forte é isso. Eis que perecerão todos que de ti se afastam. E exterminas todos os que te rejeitam. Não sei se tem alguém que esteja me assistindo que não creia em Deus, que fale contra o que eu estou falando e fale assim, não, isso é loucura. Você está falando o que um livro está dizendo. Não há livro como este livro, meu irmão. Um dia todos estaremos na presença do Senhor, do nosso Criador, do meu Criador e do seu Criador. E um dia nós comprovaremos todas essas coisas que estão escritas aqui. Ninguém poderá dizer, não, mas ninguém me falou, não soube de nada disso. Ninguém me disse. Então, essas pessoas serão exterminadas e perecerão no inferno. Eu, porém, continua Asaf, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Amém? Então, irmãos, essa é uma palavra curta minha. O que eu estou querendo dizer aqui é que o Senhor, ele tem tudo no seu controle. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, é para que Ele dirija a nossa vida de acordo com os seus desígnios, os desígnios dEle. E não nos cabe reclamar. Mas um dia nós estaremos com Ele e aproveitaremos disso tudo. Eu gosto muito de uma frase que um dia um pensador falou que era é preciso suportar as lagartas se vocês quiserem conhecer as borboletas. A vida com Deus é assim. Não é assim porque Ele é mau. É assim porque Ele é justo. Porque se nós nos tornamos justos e honestos, é muito difícil lidar com um mundo corrompido. Então, o sofrimento acaba sendo certo. Mas, um dia,
estaremos na presença dele, todo sofrimento será retirado. E não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas nós estaremos compartilhando de um mesmo amor, o amor do Espírito Santo, que viverá plenamente dentro de nós. Esse é o momento, irmãos, da gente fazer uma autoanálise, da gente olhar para dentro de nós e ver o que a gente acredita e analisar quais são as nossas atitudes, analisar tudo que a gente está hoje como homens de Deus, como cristãos, tudo que a gente considera também de Deus. Nós precisamos, nesse momento, nunca esquecer daqueles 2 mandamentos do Senhor Jesus que eu falei no último vídeo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nunca podemos esquecer disso. Que a gente possa amar o Senhor acima de qualquer coisa. Amar a sua justiça, sendo tudo aquilo que Ele espera que a gente seja, pelo menos se esforçando muito para isso. E amar o próximo como a nós mesmos, pelo menos respeitando o próximo. Irmãos, respeitando as opiniões contrárias também. Nós temos que parar de ofender os nossos irmãos, de não admitir as opiniões contrárias. Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião contrária. Todo mundo tem o direito de falar o que quiser. Nós não podemos obrigar as pessoas a ter o mesmo pensamento que o nosso. E eu falo isso em relação principalmente ao ímpio. Como eu já falei algumas vezes aqui, nós não podemos obrigar ao ímpio a crer naquilo que a gente crê. Nós não podemos obrigar ao não crente que ele siga regras que nós cremos ser as regras de Deus, se ele não crê em Deus. Isso é algo muito complexo hoje, a questão, quando fala-se de homossexualidade, né? Eu creio que a homossexualidade seja um pecado, mas eu sei que eles têm o direito de fazer o que eles querem da vida deles. E cabe a nós nos relacionarmos com ele em amor, em compreensão, sermos aquilo que a gente deseja que eles sejam. Nós precisamos ser. Tratá-los com respeito, com amor, e que eles possam ver Cristo em nós através disso. Nós precisamos ter uma visão diferente do Evangelho. Porque com certeza, se Jesus viesse hoje, da mesma maneira que ele veio há 2000 anos atrás, ele não estaria sentado com os pastores e padres. Eu tenho certeza que ele estaria conversando com todo o amor possível com os pecadores, como ele fez da outra vez. Talvez você fosse se escandalizar de ver o Senhor Jesus num bar, conversando com bêbados, com prostitutas, com homossexuais, mas eu tenho certeza que ele iria até eles, porque eles são os que precisam do amor de Cristo. Ele falava, os sãos não precisam de médicos. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra. E o meu desejo é que depois dessa pandemia, nós, como igreja, possamos sair melhores dela, respeitando mais a opinião das pessoas e pregando o Evangelho com a nossa vida, sendo aquilo que a gente prega. Assim eu termino essa palavra e oro no nome de Jesus. Senhor, obrigado por cada irmão que possa estar tendo a possibilidade de estar ouvindo essa palavra. Ó Deus, te peço, Senhor, que o Senhor esteja guardando a cada parente nosso, cada amigo nosso, cada um da nossa cidade, Deus, em relação a essa pandemia, a esse vírus. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar colocando o teu amor dentro de cada um de nós, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, naquilo que decidimos. Oro a Ti pelos nossos governantes, Senhor, prefeitos, governadores, nosso presidente, Pai. Que o Senhor coloque dentro de cada um deles, Senhor,
um discernimento do céu, Pai. Que eles possam ter discernimento, ter entendimento, Senhor, que venha de Ti. E que as suas atitudes, Senhor, possam ser atitudes que agradem ao Senhor, Pai. Eu nem falo que sejam atitudes que agradem a mim, mas que agradem ao Senhor, Deus. Porque nós sabemos, Senhor, que em tudo o Senhor é bom. Em todos os seus desejos o Senhor é bom, e nisso nós nos regozijamos, Senhor. Nós sentimos prazer. Seja louvado e engrandecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.